Bom dia, rapaziada, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, eu espero que vocês estejam bem, beleza? Rapaziada, avisando vocês que eu estou aqui no trabalho, tentando ganhar a moeda, beira de avenida, vai passar ônibus, caminhão, carro com funk, moto barulhenta, gente falando, às vezes até um cliente entra na loja, mas só vou pedir para vocês não repararem nisso, só para, né, prestar atenção nas notícias aqui, vamos compartilhar nas notícias com vocês aqui, beleza? Tamo junto. Mas antes, deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente aí, beleza? Tamo junto. Rapaziada, ó, o José Boto, você sabe que ele gosta de aparecer um pouquinho, né? Quando ele tava na Europa lá, ele ficava na dele bonitinho, mas no Flamengo ele viu o tamanho do Flamengo, ele adora aparecer um pouquinho, né? Então, ele deu umas entrevistas lá, já saiu dando entrevista lá em Portugal, que agora vai ficar, saiu o mês inteiro dando entrevista. Beleza? Aí ele disse, olha lá, depois dessa temporada vitoriosa, lá, ele foi lá e deu uma entrevista ao podcast No Princípio Era a Bola, no jornal Tribuna Expresso de Portugal. Beleza? E ele disse que o Brasileirão seguirá sendo tratado como prioridade. Por quê? Porque a Libertadores, como é um torneio de mata-mata, coisas acontecem e você pode ser desclassificado. Mas o Brasileirão, como é um campeonato de regularidade, ele vai continuar sendo a prioridade, porque é uma liga. Então você vai, se você for melhor, você vai ganhar. Beleza? Aí, e ele também falou, porque a entrevista é longa, tá? Eu estou resumindo para vocês aqui. Então, prioridade para esse ano de novo, Brasileirão e Libertadores. Libertadores é aquele negócio, mata-mata. Copa do Brasil é terceiro plano. Tá ok? Ó, e ele falou que acha que a temporada vai ser muito mais difícil, porque os outros clubes também vão se preparar, não vão querer que o Flamengo ganhe tudo de novo, e ele acha que vai ser difícil porque ele sabe da pressão da torcida e que a torcida vai querer que repete tudo que fez esse ano. E ele sabe que isso aí é muito difícil, repetir o que fez esse ano. Ele falou assim, ó, vai ser muito difícil repetir o que nós fizemos esse ano. É quase impossível, mas nós sabemos porque a imprensa ela é muito forte em cima do Flamengo, as mídias sociais, as redes sociais são muito fortes, a torcida faz uma pressão enorme e ele acha que por isso, para todo mundo achar que o Flamengo tem que repetir o que fez esse ano, vai ser mais difícil, sem contar que os outros clubes que vão querer ganhar também, não vão querer deixar o Flamengo fazer de novo, né? Tem isso. Então ele acha que esse ano vai ser muito mais difícil. Ele estava falando lá, existem as duas competições que são fundamentais para nós, o Brasileirão e a Libertadores, sabendo que a Libertadores, como toda competição eliminatória, é mais difícil de prever. Por isso, nosso objetivo sempre é sermos campeões do Brasileirão, avaliou. Tá ok, rapaziada? E ele falou também sobre, a turma está confundindo, sobre o elenco e a base. Ele falou que o Flamengo ele tem dificuldade de subir jogadores da base por causa da pressão. Ele falou em matéria de grandeza, a grandeza que ele quis dizer lá de Portugal é matéria de pressão. Entendeu? A pressão no Flamengo, com um garoto da base subir e no Palmeiras, ele falou assim, o Flamengo em matéria de grandeza é muito maior que o Palmeiras. A pressão, a mídia, a imprensa, ela cai matando. Ele falou do Cleiton, o zagueiro, beleza? Que teve a oportunidade, foi ele errar, as ameaças, ameaçaram ele, ameaçaram a família dele, ameaçaram mãe, ameaçaram todo mundo. Esse tipo de pressão não acontece na Europa. Ele vai vir para a Europa e vai ser um jogador top da Europa, porque ele tem a qualidade, imensa a qualidade dele. Mas no Flamengo a pressão é enorme. Falando que na Europa isso não acontece, a pressão lá é fora do normal. Então ele falou assim que a dificuldade de lançarem jogadores na base do time principal do Flamengo é enorme. Então o que eles fazem? Eles vão atrás de jogadores experientes, que conseguem encarar o Maracanã lotado, que conseguem encarar a torcida quando perde, quando falha, quando erra, entendeu? Que conseguem encarar com naturalidade, por exemplo, a imprensa que vai massacrar o jogador porque joga no Flamengo e cometeu uma falha, alguma coisa. O que aconteceu com o Andreas Pereira, por exemplo, tá ok? Então ele disse que no Flamengo é muito mais difícil de lançar jogadores do que, por exemplo, no Palmeiras. Por isso o Palmeiras vem revelando, e não que o Flamengo não tem uma base vitoriosa com grande jogador. Tem e tem muito. Só que talvez no Flamengo não dê. Aí falaram de levar o jogador para Portugal
como uma porta de entrada para esses jogadores de vendas. Seria uma ótima. Nós sabemos que o Portugal é uma grande uma porta de entrada para a Europa. Mas primeiro os times de Portugal têm que querer o jogador. E lógico também tem que ter dinheiro para pagar, né, filhão? E vai depender de acertos. Mas ele falou que seria uma boa porta de entrada. Resumindo. Lá, conforto para a base errar quando subir. Lá o zagueiro ficou no banco durante toda a temporada, mas foi pouco utilizado. Diante dos desfalques, o Filipe Luís escalou o jovem que não foi bem. Lá, é o conforto para a base errar quando subir. Nisso, o Palmeiras está mais à frente. Não em termos melhores de jogadores na formação. É na transição que faz parte para o nível para o nível profissional. Nós vamos tentar caminhar nesse sentido. Uma das coisas que fizemos foi com o Alfredo Almeida. A vista está ficando ruim. Para ter ligação direta conosco, sabendo que são contextos completamente diferentes. O Palmeiras, apesar da grandeza que tem, não tem a grandeza do Flamengo. Vou dar um exemplo. Nós tivemos que fazer 2 jogos com um sub-17, João Victor, da defesa central, que não esteve mal, mas teve ali um deslize que mataram. Vai ser um zagueiro top da Europa em 5, 6 anos. Mas ali mataram. Vai ser muito difícil voltar a jogar ali com o nível de confiança e o menino daquela idade precisa. Beleza? Então foi isso aí que basicamente o que ele falou, que eles vão em busca de jogadores prontos, que aguentam a pressão no Flamengo, tá ok? Tem que aguentar a pressão no Flamengo. Ele falou também sobre o Mickey, que ele tentou gravar, que falou assim, foi uma questão de time. Não conhecia a grandeza do Flamengo, ele tá achando que o Flamengo, só porque não é da Europa, não era tão grande assim, essa é a verdade. Aí quando ele foi tentar contratar o Michael, primeiro do que as outras peças-chave que ele tinha que contratar, ele viu que o time foi errado. Talvez se ele tivesse trazido, depois que ele tivesse trazido as outras contratações de peso, as pessoas não achariam tão ruim. Os torcedores e a pressão da mídia não achariam tão ruim. Beleza? Aí falou do estilo do coisa e como colocar jovens no futebol português, que eu acabei de falar para vocês. É isso aí. Só resumindo uma entrevista do Boto, beleza? Já resumi muito e demorou pra caramba ainda. Ó, IFFHS, beleza? Fez uma eleição dos melhores técnicos do mundo em 2025. O primeiro do ranking ficou o Luiz Henrique, que foi campeão mundial. Mas aí, até aí, tudo bem. O que eu achei estranho, e a reportagem aqui, veja bem, eu estou no GE, tá? Não falou o critério que tinha para fazer a votação. Só falou que são jornalistas, que pessoas envolvidas no meio do futebol, aquela história de sempre, entendeu? A votação são organizadas desde 87, o júri é composto por membros do IFFHS, ou seja, jornalistas esportivos e especialistas em futebol de 120 países em todos os continentes do mundo, segundo a organização. Mas quais foram os critérios que eles utilizaram para votar? Não deixe. Eu voto nesse aqui. Eu voto nesse aqui. Beleza. Aí o que eu estou falando? O Luiz Henrique, Enzo Maresca e Hans Flick foram os 3 primeiros. Beleza? Hans Flick, Enzo Maresca e Luiz Henrique primeiro. Aí, o que eu achei estranho foi com o Abel Ferreira, que perdeu tudo para o Filipe Luís, ficou em 9º. E o Filipe Luís ficou em 10º, que ganhou tudo. Tá vendo? O Abel Ferreira ficou em 9º e o Filipe Luís em 10º. E o Filipe Luís ficou empatado com o técnico do Pirâmides ainda. Resumindo, é difícil, né? Se você não tem critério, aí fica a gosto. Aí o Abel Ferreira, que perdeu tudo pro Filipe Luís, não ganhou nada. Aliás, não ganha nada desde o Paulistão do ano passado, tá ok? E o Filipe Luís ganhou tudo, ficou atrás dele. Fazer o quê? Ó, o Marcos Leonardo, vamos pro mercado da bola. Flamengo bate o martelo e a contratação de Marcos Leonardo tem cravada. Chance 0. O jornalista da ESPN, foi da ESPN? Esse mesmo, Bruno Andrade, durante o programa Fala Fonte, exibido no YouTube da ESPN. Ele já falou assim, ó,
chance zero. Uma que os valores do Marcos Leonardo é um absurdo. O salário dele também é um absurdo. E o Al Hilal não quer vender, porque ele está bem. Nós vimos também na Copa do Mundo de Clubes que lá ele está bem, entendeu? Então o Al Hilal não quer negociar e visto como inviável. O Flamengo não tem a mínima condições, tá ok? Então só para já acabar com essa especulação do Marcos Leonardo no Flamengo. Aí vamos lá. O Alacian, o Flamengo vai colocar ele à venda, beleza? O Alacian, o Flamengo está aguardando, vai aceitar liberar ele se vier uma proposta, e está aguardando propostas, quer dizer, já colocou no mercado. Só quem quiser vir buscar, que venha buscar. Acho que o comportamental do Alacian pesou muito para ele, entendeu? Eu falei para você, aqueles comportamentais que ele está tendo, ele ia perder chance que e perdeu mesmo, e não vai ganhar mais chance. Ele vai até começar o Cariocão lá, porque vai ser o sub-20, você pode ter certeza que se abusar ele vai jogar. Se abusar ele joga. Mas até isso aí eu acho difícil, beleza? Então, já vamos falar que o Alacian, ele está no mercado, ele fez uma renovação quando ele começou a estourar lá no Copa do Mundo de Clube, renovou, ganhou um salário maior, depois começou a pisar na bola, subiu para a cabeça, entendeu? Então, já está na fila do pão, tá ok? O Arrascaeta descarta a ida para o Catar, beleza? Parece que depois dessa rodada, já houve os empresários tentando, lá, um dos nomes mais comentados nesse contexto é a Arrascaeta, que veste a camisa 10 do Flamengo. Segundo informações exclusivas do Bola VIP, ele recebeu uma proposta de um clube do Catar. A permanência garantida. No entanto, a diretoria do clube carioca foi rápida em rejeitar qualquer possibilidade de saída. A Arrascaeta renovou recentemente o contrato com o Flamengo e continua sendo uma peça fundamental no time, beleza? E ele também não quer sair, ele falou que ele vai querer aposentar no Flamengo. Então a Arrascaeta, com essa proposta do Catar, mas sempre lembrando, dinheiro quebra caráter de qualquer um, em palavra também, tá? De repente ele assina aqui que fala em 2 milhões. O cara fala, não, ofereço 5 pra você por mês. Tchau, bacaninho. Até eu vou, tá ok? Então, esquece. Mas por enquanto ele diz que fica. A Arrascaeta não sai. O Flamengo, isso aqui é uma coisa que eu tô pensando aqui, o Flamengo está atrás, de acordo com informações do João Pedro Fragoso do site do Globo, o Flamengo estaria interessado no zagueiro Jair do Nottingham Forest da Inglaterra. O defensor teve uma passagem recente no Botafogo e foi revelado na base do Santos. Esse jogador Jair, ele tem 20 anos. 20 anos. Lá, defensor de 20 anos, fez apenas 2 partidas desde que chegou ao Nottingham Forest. Completou. 20 anos, o Flamengo tem lá o Iago da base, bicampeão de Libertadores, bicampeão mundial, campeão de Copa do Brasil, campeão brasileiro na base. 20 anos o Flamengo tem, é só dar oportunidade para o cara jogar. Mas não, aí você acha que esse cara tem mais maturidade que o Iago, só porque ele jogou um tempinho lá, que é reserva lá também? Aí vai pagar quanto nesse zagueiro de 20 anos, sendo que ele tem zagueiros de 20 anos lá que estão estourando na base, e bons zagueiros. Mas eu já cansei de falar, o Felipe Luiz, ele dá um prejuízo enorme pro Flamengo, na base. Na base, ele dá um prejuízo enorme, ele não aproveita ninguém. Aí diz que o Flamengo tá atrás do Jair de 20 anos. Beleza. Vamos gastar o dinheiro. Beleza? Vamos gastar o dinheiro, vai fazer o quê? E falando em zagueiro, o Flamengo tem proposta por Vitão, recusada pelo Inter. Negociação pode ganhar novo capítulo com o pedido do zagueiro. O Flamengo ofereceu 8 milhões e pouco no Vitão, beleza? 8 milhões e alguns quebrados, 8 milhões e 600, vamos arredondar para 8,600. Só que o Inter recusou 8,7 milhões de euros. Só que aí o Flamengo, 8 milhões é o valor dele. Aí o Flamengo quer retirar o dinheiro do Thiago Maia que o Inter deve pro Flamengo. Aí cairia lá para 4 milhões, alguma coisa, 5 milhões. Aí o Inter falou, opa, não, aí não, eu não quero pagar você não, só quero receber. Ele deve pro Flamengo, mas não quer pagar o Flamengo. O Inter deve pro Flamengo, mas ele não quer pagar o Flamengo. Então ele quer vender o Vitão por 10. Só que 10, o Flamengo falou assim, opa, 10 não, filhão. É o zagueiro e ele não vale isso, vai vir para ser reserva. O Vitão vai vir para ser reserva, Flamengo, por no máximo brigar por titularidade, mas não vai conseguir ser. Vai vir para ser reserva. Não vai pagar 10 milhões de euros um zagueiro. Tá vendo? Aí o Inter quer receber ainda 6 milhões de euros no dinheiro, aí sim ele descontar o dinheiro do Thiago Maia.
Tá ok? Olha lá, aí a proposta do Inter é 10 milhões, 4 milhões de euros é acrescido em 700 mil euros. 4 milhões de euros à vista, mesmo assim o Internacional recusou o termo. Isso mesmo. O Flamengo ia dar 4 mil euros e mais 700 em parcelado depois, e descontar o Thiago Maia, mas ele não. O clube pediu 10 milhões de euros, divididos da seguinte forma: perdão integral da dívida. Olha para você, Thiago Maia, sem juros ou correções. O pagamento de 6 milhões de euros em dinheiro. E tá achando que é quem? Zagueiro da onde? Esse zagueiro que é do Manchester City? Do PSG, esse zagueiro aqui? É o Vitão, o Inter. É o Vitão só, filho. É só o Vitão. O Flamengo tá querendo contratar ele é titular seu, mas para nós aqui ele é reserva. Talvez brigar por titularidade, mas ele vai chegar como reserva, tá? É isso aí, é o Vitão. Então, o staff do jogador já está querendo jogar ele na Europa, porque está vendo que vai ser difícil negociar ele com o Flamengo aqui no Brasil. Tá ok, rapaziada? Rapaziada, então é isso. Passando as notícias para vocês aqui, tá aí, ó. Isso aí é bicicleta com motor, tá? Não é nem moto. Não é barulheira. Deixa o seu like, faça um comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente aí chegar a 1000zinho aí. Tá difícil, tá encalhado, tá parado, não sai do número lá. Beleza? Dá um apoio pra gente aí. Beleza? Tamo junto. É só as notícias de hoje. Até a próxima.